É aí, se vocês notarem, tô diferente, galera. O visual mudou, até minha casa mudou, as cores mudaram e eu tô numa mudança profunda, mudança de hábitos, buscando me desenvolver intelectualmente, lendo, estudando, correndo, largando vícios que me faziam mal e eu quero compartilhar com vocês o que eu tô fazendo para poder mudar, sair desse lugar ruim que eu me enfiei, nesse buraco psicológico que eu por tantos anos fiquei enclausurado, de uma depressão, do luto, de tudo, e hoje tá conseguindo ver, ter fé no futuro. Não é fácil para mim, não é fácil para a pessoa que tem à minha volta, mas o propósito, ele faz sentido quando as coisas começam a se encaixar. Então vamos lá, acompanha esse vídeo aí que vai ser legal. Então é isso, galera. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre algumas mudanças que eu fiz na minha vida. Pô, faz mais ou menos uns 3 meses que eu voltei com o meu canal no YouTube. Eu publiquei bastante vídeo nos primeiros meses, dei uma pausa nesse último mês porque muita coisa aconteceu na minha vida. Eu realmente comecei a enxergar um propósito, enxergar uma força em viver, uma motivação diferente que eu tinha perdido ao longo dos anos, né? Eu tenho compartilhado muito do meu dia a dia no meu Instagram, eu tenho feito posts diários porque tem me feito bem. Eu tô largando os vícios. Quem acompanhou meus vídeos antigos viu que eu tava falando que eu ia parar de fumar. Eu ainda tava fumando, mas eu tava com vontade de parar. Eu tava escrevendo todo dia que eu ia parar. E esse dia chegou hoje. Fazem 8 dias que eu não fumo. Eu comecei a fumar com 16 anos. Eu comecei fumando maconha, não fumava nem cigarro na época. Então, eu fumei por 20 anos, sem parar, fumando de manhã, à tarde, à noite, horário de trabalho, sempre descontrolado, na verdade. Isso me deixou até uma depressão, acredito. Não uma depressão profunda, mas algo que eu não tinha mais motivação para sair de casa, não conseguia mais interagir com as pessoas. Qualquer coisa que eu precisava fazer, eu precisava fumar, precisava estar loucão para poder sair, para poder fazer qualquer coisa. Desde jantar, às vezes com a minha esposa, ou sair com meus filhos, qualquer coisa, eu precisava de ter esse esse gás, alguma coisa que me fizesse, ah não, eu vou ter que sair, então deixa eu me camuflar aqui, me esconder com a minha máscara de alguma forma. E para quem também acompanha, sabe que no final do ano passado as coisas mudaram muito na minha vida, com a perda do meu filho amado, Mateu. Também já falei bastante sobre isso. E esse ano começou e as coisas mudaram, galera. Desde o dia 3 de janeiro eu comecei a escrever todos os dias, comecei a ler todos os dias, busquei muito podcast, muita coisa relacionada a desenvolvimento pessoal, a neurociência, porque eu queria entender por que meus hábitos estavam me deixando tão mal, o que eu poderia fazer para mudar meus hábitos. E de repente, faz mais ou menos 2 semanas que eu comecei a postar todo dia no Instagram. Um dia eu tava me sentindo super mal, eu compartilhei isso e, cara, o retorno ou as pessoas comentando fez com que eu me sentisse tão bem e eu vi que várias pessoas estavam na mesma situação e, pô, agradeceram por aquele vídeo. E eu naquele dia falei, eu vou postar todo dia. E esse hábito de postar todo dia, junto com o hábito de escrever todo dia, ler todo dia e vários outros hábitos me fizeram mudar de verdade. Eu comecei a correr, hoje já faz um mês que eu corro um dia sim, um dia não, então hoje, hoje eu corri 10 quilômetros pela primeira vez, postei também lá, meu Strava, tô mostrando, tô compartilhando tudo. Então, eu realmente dei uma virada de mesa, né? E eu queria compartilhar com vocês e falar como que eu fiz isso. E tudo começou com pequenas mudanças, galera. Como eu falei, eu comecei a escrever todo dia. Todo dia ali no final da noite eu vinha, escrevia mais ou menos os meus sentimentos, o que eu esperava para o próximo dia, o que acho que tinha dado certo, o que tinha dado errado no dia que passou. E eu percebi que todo dia eu escrevia que ia parar de fumar, sabe? Que eu queria me exercitar, que eu queria dar mais atenção para minha família e que eu queria parar de fumar. E parece que foi assim, como se fosse um dominó. Quando você derruba uma pecinha do dominó, eles estão enfileirados e vai caindo, vai caindo, vai caindo, todos. Tudo começou a começar a escrever, comecei a ler, comecei a fazer minhas orações todo dia, a agradecer todo dia pelo que eu tenho. E as coisas começaram a acontecer. Bastou um dia, um sábado, eu acordar e falar, hoje eu vou correr. Eu corri um dia e não consegui parar mais. Alguns dias depois, era uma sexta-feira,
Eu não tava me sentindo bem, tava fumando, eu amassei meu maço de cigarro, peguei tudo e joguei fora. Então, assim, eu tô sentindo que um hábito bom tá puxando outros. Então, começou com um pequeno passo, galera. Eu dei um passo, começar a escrever. Porque na minha cabeça, meus pensamentos vinham de uma forma muito aleatória e desorganizada. A partir do momento que eu comecei a organizar isso num papel, eu conseguia ler depois e voltar nos meus pensamentos, eu conseguia ver o que eu realmente queria, sabe? Eu acho que por muito tempo isso ficou perdido, qual que era a minha vontade verdadeira, no fundo do meu coração, o que eu queria de verdade. E aí eu vi que, pô, era uma prioridade minha, eu queria parar de fumar, sabe? Eu queria começar a me exercitar, eu queria ter mais tempo de qualidade com meus filhos. E bastou dar o primeiro passo. Então eu comecei a correr, comecei a me sentir melhor pela atividade física. O segundo passo não teve como, eu parei de fumar. Eu sei que não posso dizer que eu estou totalmente limpo, porque 8 dias não é nada, mas a sensação que eu tenho é de que eu estou no caminho. Não é fácil, principalmente lidar com o vício do cigarro, a nicotina, juntamente com a erva, né? Que, pô, fumei por muitos anos. Eu acho que é difícil pra mim, é difícil pra minha família que tá em volta. Eu já por algumas vezes tive que sair de casa, sentar num carro, ou sair, ou ficar num quarto sozinho por algum momento, respirando pra voltar, porque eu realmente acho que tem hora que a irritação, as coisas saem do controle. Sua cabeça ainda não tá bem, você tá com essa abstinência das substâncias, então você reage muito diferente às coisas. Mas parece que assim, se você consegue controlar por alguns segundos, é questão de minutos, vai, 2, 3 minutos, se você consegue controlar, sua cabeça vai voltando ao normal e eu tenho respirado muito, feito essa respiração consciente, né? E eu vejo que cada dia fica mais fácil. Eu não tenho como fazer um vídeo desse sem agradecer a minha esposa, que realmente tem sido uma guerreira junto comigo, porque não deve ser fácil aturar uma pessoa passando por um momento como esse. E ela tem sido uma guerreira, tem me apoiado, tem me falado verdades quando tem que falar, por mais que doa, por mais que seja difícil de ouvir, mas é falado na hora que precisa falar. Então, por mais difícil que esteja descendo nesse momento, eu acho que o futuro é muito melhor do que qualquer coisa que eu já passei. Igual eu falei, eu moro aqui na Inglaterra já há 13 anos e principalmente depois da pandemia, eu acho que minha vida foi uma ladeira abaixo. Assim, eu parei de querer me desenvolver, eu parei de buscar a melhora para minha vida. Depois com o nascimento dos gêmeos e todo o problema que o Matheus teve, os 2 anos que a gente passou praticamente no hospital com ele, né? Fez com que minha cabeça piorasse ainda mais e meu abuso das substâncias se agravasse mais. E no final do ano, quando eu achei que tinha acabado tudo, quando não tinha mais esperança, não tinha mais nada, parece que Deus me resgatou e me orientou para que eu pudesse sair desse buraco. E o que eu queria deixar nesse vídeo, então, é mais ou menos isso. Eu acho que basta pra gente, galera, é um passo. É um passo de fé para que as coisas se organizem. Às vezes a gente fica na angústia, fica só nessa, pô, queria isso, queria aquilo. Pô, queria parar de fumar igual era a minha vontade, ou quero mudar de emprego, quero alguma coisa. Dá o primeiro passo, mano. Dá o primeiro passo. Sim, eu não sei qual que é a necessidade que você sente agora. Tem muita gente que manda mensagem pra mim e quer morar fora do Brasil, por exemplo. Eu falo, mas você já tem passaporte, já sabe pra onde quer ir, algo do tipo? A pessoa ainda não tem, então é nesse sentido que eu falo. Às vezes, se você tem vontade de morar fora do Brasil, pô, tira o passaporte. Acho que é o começo, tá ligado? De tudo. Pô, se você tem vontade de trabalhar, sair do CLT, que eu vejo também muita gente falando isso, eu acho, pô, você já sabe o que quer fazer? É trabalhar com internet? É trabalhar com o quê? Pra você ter a consciência do que qual que é o primeiro passo que eu preciso dar. Então, eu acho que o primeiro passo pra mim foi mesmo começar a escrever, organizar a minha cabeça, porque eu acho que o que mais difícil estava pra mim estava sendo a minha cabeça estava não funcionando do jeito que eu esperava. Então, a partir do momento que eu comecei a escrever e me identificar e ver qual que eram os meus problemas, as minhas ambições, o que eu realmente queria, começou a clarear e começou a ficar mais fácil de dar os próximos passos. E a mensagem desse vídeo é essa. Dá o primeiro passo, galera.
Pô, eu sei que no Brasil é muito mais difícil do que aqui onde eu moro, por exemplo. Às vezes a pessoa tem que trabalhar 18, 16 horas por dia. 18 eu acho muito, mas 16, 14 horas por dia para poder trazer o sustento para a família e fica muito difícil de você dar qualquer outro passo. Mas, cara, a gente tem que arrumar um jeito de dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. Pô, você quer sair do CLT? Você quer... O que você quer fazer? Busca. Põe um plano na sua frente. Escreve as suas vontades, sabe? E lock in. E trava naquilo, sabe? Não deixa nada sem ser aquilo acontecer. Qualquer coisa que não for aquilo, você tem que falar não e fazer com que aquilo seja a sua prioridade. E, cara, eu acho que cada dia que eu passo sem fumar, cada dia que eu corro e volto para casa, faz com que essas coisas difíceis se tornem mais fáceis e que meu cérebro entenda que eu tenho capacidade de fazer coisas difíceis, sabe? Não só ficar encostado e não só na mesma rotina de sempre. Trabalho, casa, ver TV ou o que seja, jogar, dormir. Trabalho, casa, não. Eu saí dessa rotina, dessa zona de conforto que eu vivi por tantos anos. E eu quero te incentivar a sair dessa zona de conforto também, certo? Esse é só um vídeo relatando mais ou menos o que está acontecendo. Para que eu possa voltar também, eu sempre falo isso, eu gosto de voltar e ver qualquer momento da vida que eu me encontrava. Eu quero voltar e ver que eu passei por esse processo, que eu estou no meio desse processo e, quem sabe, ajudar outras pessoas. Então, o que eu posso falar daqui para frente é que eu quero cada vez postar mais no Instagram, mais no TikTok, fazer mais vídeos pro YouTube. Eu quero me desenvolver como criador de conteúdo, para quem sabe um dia eu possa viver disso. É longe, não sou bom ainda, mas essa é a minha vontade, galera. E eu vou dar pequenos passos até um dia alcançar. Fechou? Obrigado por assistir até aqui. Eu sei que fica meio confuso, que às vezes eu sou uma máquina de falar, falo muito, mas se esse vídeo te ajudou, deixa um like, deixa aí um comentário, se inscreve no canal, pô, ajuda o pequeno criador de conteúdo a crescer. E tamo junto. Pode esperar que vai vir mais vídeos. Se você quer acompanhar mais essa minha trajetória, meu Instagram é filipomp, @filipomp Martins Piovesan, mas é Filli. Eu vou deixar aqui embaixo, filipomp. Segue lá e acompanha essa minha luta diária de sair dos vícios, de melhorar meus hábitos, de melhorar meu corpo, de poder me exercitar e assim poder ser exemplo para minha família, para meus filhos e quem sabe para alguém aí que está assistindo. Demorou? Obrigado, Filipão aqui na voz e tamo junto, galera. Vamos nessa. Falou!